Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordignon e hoje a entrevistada é a doutora Liana Montemor, que é gerente técnica do Grupo Polar, que funciona no estado de São Paulo. Liana, é um prazer falar com você e gostaríamos de conhecer como que o Grupo Polar atua. Você poderia falar um pouquinho como é o funcionamento do Grupo Polar e um pouquinho da história do grupo? Claro. Primeiramente, obrigada pelo interesse em nossa empresa. O Grupo Polar é uma empresa que tem 17 anos de mercado. É uma empresa nacional. Nós oferecemos soluções para transporte de produtos que requerem tempo e temperatura controlados. A Polar começou com o elemento refrigerante Icefon, que hoje é líder de mercado. É um produto com características técnicas diferenciadas. Ele mantém a temperatura por um tempo maior, né, numa condição mais estável de manutenção térmica da embalagem. E o grupo, preocupado em atender todas as necessidades de mercado, desenvolveu outras linhas para trazer outras soluções. Então hoje o grupo tem desde os gelos, que sempre foi o carro forte, né, o carro-chefe da empresa, até um departamento para desenvolvimentos de embalagens. Nós temos hoje data loggers, temos sistemas de monitoramento, temos produtos novos para fazer monitoramento de carga, de temperatura com sistema GPS. Temos bolsas térmicas, que são projetos personalizados para cada tipo de transporte, para cada cliente. E além de tudo isso, nós temos o laboratório Valida, que é um laboratório que sempre existiu dentro do grupo, um laboratório formado por farmacêuticas e engenheiros, que visa qualificar não só as embalagens térmicas, fazer os estudos de embalagens térmicas, mas também fazer a qualificação de todo o processo, desde o freezer até uma geladeira que o cliente tenha, processos de validação de software, validação térmica e não térmica. Então, a ideia do grupo é fornecer todas essas soluções para os clientes, né? Que ele encontre todos os benefícios dos melhores produtos em um único fornecedor. Muito bom. Liana, quantos farmacêuticos atuam no Grupo Polar? Deixa eu fazer as contas, porque antes éramos poucas, eu fui a primeira, e hoje já somos, dentro do laboratório, somos em 5 farmacêuticas. Na garantia da qualidade, devemos ter mais umas 5 farmacêuticas. Foi a primeira empresa a ter um farmacêutico dedicado para esse tipo de processo aqui no Brasil. Teoricamente, nós não temos necessidade de ter um farmacêutico, mas foi uma visão estratégica, né, da nossa diretoria em ter um farmacêutico para atender os clientes de maneira técnica, já que os nossos maiores clientes são da indústria farmacêutica, empresas de diagnóstico, onde nós temos esse profissional. Então, nada melhor do que ter um farmacêutico para atender outro farmacêutico. Então, é importante que o farmacêutico atue nesse segmento, porque vai responder melhor aos seus clientes. Completamente. E qual é o principal segmento dos seus principais clientes? Os nossos principais clientes são do mercado farmacêutico, a indústria farmacêutica, o mercado de produtos para diagnóstico, mercado veterinário, mas o forte mesmo é a indústria farmacêutica. Vocês atuam em todo o território nacional? Todo o território nacional. E agora pensando em uma expansão a nível de América Latina, num primeiro momento. Como funciona a qualificação das caixas térmicas para a vacina humana, já que vai ser provavelmente liberado para todas as farmácias e drogarias a aplicação de vacina, e eu acredito que a demanda vai aumentar bastante no segmento de vacinas. Um processo de qualificação, tanto para uma vacina quanto para outro tipo de produto, né, para produtos biológicos, não biológicos, produtos veterinários, diagnósticos, qualquer produto que requeira tempo e temperatura controladas, né, passam pelo mesmo processo para qualificação. Hoje, para o transporte de produtos biológicos, nós temos o guia da Anvisa, que é um guia focado na qualificação desse tipo de produtos, que ela dá diretrizes de como montar uma qualificação. Mas, basicamente,
é dividido em 3 passos, que é a qualificação de design, eu vou explicar melhor para você o que é isso, a qualificação de operação e a qualificação de desempenho. A qualificação de design é quando nós temos uma necessidade em tempo e em temperatura e precisamos desenvolver a embalagem térmica, definindo o volume dessa caixa térmica, o modelo de gelo que vai ser utilizado, a quantidade de gelo e o posicionamento desse gelo dentro da caixa térmica. Bem como outros elementos, eu posso ter os isolantes térmicos que servem para evitar as temperaturas negativas, a necessidade de colocar algum material de preenchimento dentro dessa caixa, então, por exemplo, bolhas de ar ou flocos de isopor, qualquer material assim. Essa é a primeira parte da qualificação de design, onde a gente forma o conceito da caixa para atender o tempo e a temperatura necessários. Depois disso vem a qualificação de operação. A qualificação de operação é feita aqui no laboratório, dentro dessas câmaras climáticas. Hoje nós temos 5 câmaras climáticas. Essas câmaras funcionam da temperatura de -10 até +50 e dentro dessas câmaras nós colocamos as caixas para estressar numa temperatura que pode ou não ser considerada como um pior caso de transporte para o cliente. Então, ele precisa conhecer a rota dele, né? Ou nós auxiliamos para esse conhecimento de rota, para poder determinar essas temperaturas da qualificação de operação. Dentro dessas câmaras, nós conseguimos fazer os ciclos através de rampas e patamares. Então, eu consigo colocar, por exemplo, um perfil de temperatura que atenda 50 graus por 10 horas, 40 graus por 1 hora. Eu vou montando um perfil e aí eu exponho as caixas a essa condição. Essa é a qualificação de operação, dentro do laboratório, em condições controladas. Depois a gente tem a parte de qualificação de desempenho, que é o teste em campo. Então nós selecionamos rotas críticas, né? Nós ajudamos o cliente através de uma análise de risco a selecionar as rotas críticas. Normalmente escolhe-se uma cidade do Nordeste ou do Norte, uma cidade no Centro-Oeste, uma cidade no Sul, para o envio real dessas cargas. Então ela bate no destino e retorna, e com isso a gente consegue ler a temperatura dessas embalagens térmicas durante essa exposição em rota. E aí finaliza-se o processo de qualificação através de um relatório, né, que é um documento bastante robusto, onde consta todas as especificações desses materiais, os certificados de calibração, todos os registros, as tabelas, os dados ponto a ponto de cada sensor de temperatura para fazer todas essas medições. Liana, por que as empresas devem contratar o Grupo Polar? Com prazer eu te respondo essa pergunta. Em primeiro lugar, porque a Polar ela é líder nesse segmento. Ela é pioneira nos estudos de qualificação de embalagens térmicas e hoje nós somos referência para esse mercado. Nós atendemos hoje 86% da indústria farmacêutica e o Grupo Polar, o Laboratório Valida, tem um know-how bastante grande para o desenvolvimento dessas embalagens térmicas. Uma empresa poderia fazer isso sem contratar o Grupo Polar? Depende. Primeiro que ela iria demorar muito para poder encontrar a melhor configuração da caixa. Pensa, existem muitos tipos de elementos térmicos, né, elementos refrigerantes. Você tem que encontrar o melhor balanceamento desses produtos dentro da caixa, a melhor configuração, o melhor posicionamento, porque quando eu mudo um gelo de lugar, eu altero toda a manutenção térmica, toda a performance térmica dessa embalagem. Então, quanto não demoraria para uma empresa que não tem esse know-how conseguir encontrar a melhor configuração da caixa? Já começa por aí. Num segundo momento, para a gente fazer os estudos de qualificação de operação, que é um requerimento do Guia da Anvisa para o transporte de produtos biológicos e de outras normas internacionais, como por exemplo a STM, o PDA, né, que requerem um estudo de qualificação de operação e que aliás é uma parte fundamental do processo, só pode ser realizado através das câmaras climáticas. E é muito difícil, eu não conheço nenhuma empresa que tenha essas câmaras à disposição para poder fazer esse tipo de estudo. E elas têm um custo muito elevado, né? Tem um custo bastante elevado. Uma câmara desse porte para atender esses requisitos é entre 100 mil e 150 mil reais.
Então, é um investimento alto. Aqui nós temos 5 câmaras. O Grupo Polar é referência, né? A gente já tem então esse know-how de como montar a configuração dessa caixa. Hoje, quando nós atendemos um cliente, ele diz: eu preciso manter o meu produto de 2 a 8 graus por 72 horas, por exemplo. Eu já sei a caixa que funciona, o gelo que melhor se adapta àquela caixa, a configuração dos gelos, aonde que eu coloco, qual o isolante térmico que eu utilizo. A gente economiza um caminho enorme que esse cliente teria que passar sem ter esse tipo de dado, né? O Grupo Polar, ele apresenta um material que hoje é reconhecido, né? Um material em termos de documentações. Então, o nosso relatório é um relatório que passa pelas auditorias e pelas auditorias dos órgãos competentes, órgãos reguladores, de forma muito tranquila, tá? Então, eu acho que tudo isso faz com que os clientes optem por trabalhar conosco, né? A gente consegue entregar um trabalho de qualidade, de confiança, porque os clientes vêm acompanhar com a gente os estudos de qualificação, eles confiam no nosso trabalho, confiam nos equipamentos que nós utilizamos, e nós somos muito transparentes. Quando a gente está qualificando uma caixa, a gente não faz mágica aqui. Tem caixa que dá, que funciona, e a gente oferece isso para o cliente, e tem caixa que não dá, que não funciona, que precisa ser alterada, que a condição da caixa térmica precisa ser melhorada. Então, tudo isso traz um reconhecimento da excelência do nosso trabalho. Hoje nós atendemos um cliente que disse: você tem como mandar uma caixa térmica para mim e eu vou fazer um teste aqui? Aí nós não costumamos mandar o material sem fazer algumas perguntas técnicas, até para poder indicar o melhor modo de fazer esse teste, né? E eu achei bonitinho, porque o cliente me disse: eu faço o teste colocando os gelos dentro da caixa utilizando um termômetro de mínima e máxima. Um termômetro de mínima e máxima não te dá dados, não te dá tabelas, não te fornece gráficos. Então imagina a pessoa tendo que ir a cada 10, 15, 30 minutos olhar a caixa e ver a temperatura que está, né? E aí ela vai montar uma folha que, para uma auditoria, isso não tem valor científico, técnico nenhum, porque você não consegue comprovar esses dados, né? E aí eu respondo para ele: não, senhor, nós precisamos colocar um data logger dentro da caixa para fazer esse tipo de medição. Nós vamos até você para montarmos um teste junto com você, te explicarmos todos os passos. Porque eu imagino uma pessoa que não está acostumada com esse mercado, com esse tema, olhando uma caixa térmica, né, querendo dela um tempo e pensando: por onde eu começo? Qual gelo eu coloco aqui dentro? Em que condição eu coloco? Eu coloco tudo em cima? Tudo nas laterais? Eu coloco todos os gelos no fundo? Então, é um desafio para mais de anos para essa empresa conseguir fazer sem ter um apoio técnico. Então, uma empresa contratando o Grupo Polar facilita todos os processos que ela teria para fazer essa qualificação. Se ela está buscando boas práticas, também facilita também, porque a Anvisa vai ver de maneira melhor, né, todo o processo, então só vai trazer resultados positivos, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso bom. mesmo. A gente ajuda o cliente desde a definição da caixa térmica. A gente pega processos do início, mas assim, tão do início que o cliente não sabe nem a caixa térmica que ele vai usar. Então a gente ajuda na definição de carga, na definição da caixa. Às vezes ele não sabe nem quanto tempo ele precisa para o transporte. A gente ajuda ele em todos os passos da qualificação, fornecendo todas as informações e toda a documentação necessária para uma auditoria e para o processo de qualidade dele mesmo, para cumprimento de RDC 17, de processos de BPF, GMP e etc. Qual seria o maior desafio do Grupo Polar neste âmbito? O maior desafio do Laboratório Valida é fazer com que os clientes encontrem os requisitos, né, os requerimentos adequados e que isso não seja mudado no meio do caminho. Porque muitas vezes os clientes iniciam um teste numa determinada temperatura, no meio do teste, quando a gente conseguiu cumprir aquele desafio, a temperatura é modificada, ele descobre que ele tem um estudo de estabilidade que ele quer utilizar, ou então o número de sensores muda. Todos os tipos de requerimentos que são possíveis já foram alterados, porque o cliente muitas vezes começa um processo tendo certeza de que aquilo é o que ele precisa, e no meio do caminho pode vir o time global e alterar isso, né? Nós passamos por isso recentemente. Nós tivemos um desafio
gigante, um dos maiores desafios que nós já tivemos, que era fazer a qualificação de uma caixa térmica com 7 data loggers dentro. É um número muito grande de sensores, é um desafio muito grande. Nós conseguimos, e aí a matriz global mudou um dos requerimentos e nós tivemos que iniciar do zero todo o estudo de qualificação de novo. Então, esse é um dos desafios. O Grupo Polar, ele valida ou qualifica os materiais? Excelente pergunta. O Grupo Polar qualifica as embalagens térmicas. Existe um princípio básico entre qualificação e validação, que está descrito, além de estar na RDC 17, nos principais guias, né, internacionais. Dentro do PDA tem uma definição que é bastante compreensível para o nosso mundo. O processo de validação, ele tem que te trazer resultados que são altamente controláveis, né, e resultados com alto grau de confiança. E um processo de qualificação, ele atribui variáveis, ele respeita as variáveis do processo. Como o transporte, eu tenho uma variável que eu não tenho absolutamente como controlar, que é a temperatura externa, eu qualifico uma caixa térmica e não valido uma caixa térmica. Tá? Eu qualifico o transporte por conta das variáveis inerentes a ele. Quais são as temperaturas e tempos comumente usados pelos seus clientes? Normalmente, os clientes querem qualificar as embalagens térmicas para 48 horas. Esse era um cenário bastante típico até ter a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, como nós já fazia-se uma previsão de que teríamos problemas nos aeroportos, por conta da movimentação, né, de passageiros que iria aumentar exponencialmente, né, para esse evento, as empresas começaram a pedir transportes mais longos, como 72, 96 horas. E óbvio que nós nos preparamos para atender essa solicitação. Tá? Como, por exemplo, uma distribuidora de vacina, quais são os tempos mais comumente usados, já que o transporte é feito para várias áreas do país? Normalmente nós estamos em São Paulo, então eu vou dizer por aqui, São Paulo e Grande São Paulo e talvez interior em 24 horas. Né? Consegue-se fazer uma perna pelo modal rodoviário em 48 horas. Normalmente um raio maior vai para 72, para 96 horas. Você me perguntou também das temperaturas. A temperatura que nós mais qualificamos é 2 a 8 graus. Mas a gente não pode esquecer principalmente dos produtos que hoje são considerados como carga seca, que são os produtos de 15 a 25, 15 a 30 graus, que hoje são negligenciados tanto pelos órgãos reguladores quanto pelas empresas farmacêuticas, porque entende-se que é a temperatura ambiente, e a temperatura ambiente do nosso transporte hoje extrapola 30 graus com toda certeza. Dentro de uma aeronave a gente tem temperaturas de até menos 10 graus, nós já pegamos através de testes em campo, e pegamos temperaturas de 72,9 também em campo, né? A gente pode considerar um medicamento parado na pista de um aeroporto, por exemplo, onde ele pode estar exposto ao sol chegando nessa temperatura facilmente, de 72 graus. Então, essa carga seca, já existe uma movimentação para qualificação, né, que é o 15 a 25, 15 a 30 graus, mas o que é o recorde é 2 a 8. Existe também o produto de criogenia, que são produtos de menos 20 a menos 80, que nós temos um produto que chama IceFoam Super Cold para atender essa faixa de temperatura negativa. Dependendo da temperatura que se quer chegar, a gente mescla com gelo seco, por exemplo, tá? Existem produtos que são de 2 a 25, que pra gente é um paraíso, é muito tranquilo qualificar essa faixa. Quais são os volumes mais utilizados nessas qualificações? Das caixas térmicas? Das caixas térmicas. Normalmente as distribuidoras possuem diversos tamanhos de caixas, então vai desde 3 litros, 5, 8, 12, 21, e aí vai aumentando 44, 80, 120, 170 litros. As distribuidoras trabalham com uma gama maior de volume de caixas, porque a demanda delas é diferente, né? O estilo de venda é diferente da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica trabalha muito com caixas entre 20 e 46 litros,
né? E aí escolhe-se uma caixa grande, como por exemplo 80, 120 litros. Para atender o tempo de 72 a 96 horas, nós desenvolvemos caixas específicas, né, que vou te mostrar, que são caixas de 20, 46 e 80 litros. Como que funciona a caixa de parede tripla e exatamente como que, de maneira bem resumida, para que ela funciona? As caixas de parede tripla foram desenvolvidas com esse propósito da Copa do Mundo, onde os clientes começaram a pedir um tempo superior a 48 horas, então 72, 96, e nós desenvolvemos essa caixa que tem 6 centímetros de espessura para conseguir atender um tempo maior de manutenção térmica. Hoje nós temos nos volumes de 20, 46 e 80 litros. As caixas de isopor você não consegue encontrar meios de desenvolver sem ter moldes, porque são produtos injetados, né, que formam uma caixa de isopor. Então o Grupo Polar se preocupou em desenvolver essas caixas com esses volumes, porque são os volumes mais utilizados pela indústria farmacêutica. Então nós estudamos o nosso mercado, estudamos o estilo de venda dos nossos clientes para poder atender no melhor volume que se adequasse à logística e ao transporte deles. O Grupo Polar é uma empresa certificada? O Grupo Polar é uma empresa certificada ISO 9001-2015. Nós nos certificamos no início desse ano e o Grupo Polar está sempre pensando em como se tornar ainda melhor para o nosso cliente, né? Em como ter esses processos melhor qualificados, em como atender de forma mais qualificada ao nosso cliente. Então, nós nos antecipamos e tiramos a certificação ISO 9001-2015. É muito interessante esse processo todo. Eu gostaria muito de conhecer. Claro, vai ser um prazer te mostrar. Você é farmacêutico, né, Ricardo? Isso. Então, para você vai ser um prazer conhecer também. Ah, que bom. Ricardo, eu vou te mostrar um processo de qualificação térmica de como que nós montamos uma caixa de forma bastante simplificada. Essa é uma caixa de 20 litros, parede tripla. Ela tem uma parede espessa, uma trava labirinto que permite que quando essa caixa esteja fechada durante o transporte, ela esteja mais segura, para que evite que na pega dessa caixa a tampa se solte e abra com facilidade, tá? Então, primeiramente a gente coloca os gelos, que devem estar congelados numa temperatura entre menos 15 e menos 25 graus. É lógico que tudo isso que eu vou falar para você, a temperatura do gelo, o processo de ambientação, ele vai variar de cliente para cliente, dependendo do processo do cliente, da operação, da logística dele, né, do que é possível atuar em termos de empresa mesmo, para a gente não ultrapassar, não dificultar ainda mais a operação, tá? Então esses gelos passam por um processo de congelamento entre menos 15 e menos 25. É importante que esse equipamento que congele os gelos esteja qualificado, que tenha um mapeamento térmico, que a câmara onde os produtos estão armazenados de 2 a 8 graus também esteja qualificada. Para quê? Para garantir a homogeneidade do processo, para garantir que todo esse equipamento esteja refrigerando a carga de acordo com o que tem que ser, de acordo com a especificação do produto, tá? Muitas vezes nós fazemos um processo de ambientação dos gelos, principalmente para as vacinas que não podem baixar de 2 graus essa temperatura. Então isso significa deixar um tempo o gelo, né, que em minutos, né, não horas, mas minutos, numa temperatura ambiente, tá? Que também pode ser dentro de uma anticâmara, por exemplo, que tem uma temperatura de 12 graus, mais uma vez depende do processo do cliente, tá? Esse processo de ambientação é entre eu retirar os gelos do freezer ou da câmara congeladora e fechar a caixa. E isso muitas vezes é benéfico para o cliente. Por quê? Porque ele tem um tempo para montar essa caixa. Imagina se ele tivesse que pegar o gelo no freezer e fechar a caixa imediatamente, ele teria que montar uma a uma. Então vocês acabam otimizando o processo, né? Perfeito. É isso, a gente otimiza o processo. Aqui nós temos as mantas térmicas, que são feitas para criar um isolamento entre o gelo e o produto. Essas mantas são armazenadas em temperatura entre 15 e 30 graus. Aí nós colocamos o produto, que já deve estar refrigerado, dentro dessa caixa. Essa carga de produtos vai de acordo com a expedição do cliente.
né? Pode ser uma carga mínima composta por uma unidade de cartuchos, por exemplo, uma carga máxima, que significa preencher a carga toda, ou não, uma carga previamente definida, tá? Como por exemplo aqui, nós não estamos preenchendo a carga toda, mas poderíamos preencher, né? Então essa daqui é a caixa montada com os produtos e congelo. Depois eu coloco para essa configuração mais uma manta térmica e coloco mais um gelo. Isso é um exemplo, né? Nós temos outras configurações para cada tipo de produto, para cada temperatura, para cada faixa de trabalho, né? Por tempo determinado, eu tenho uma configuração diferente, tá? Eu coloco um sensor de temperatura. Como se chama esse sensor de temperatura? Esse é um data logger. Esse é um produto que nós temos aqui para venda, é o TempeMate, tá? É um data logger que tem um software bastante simples. Ele é um USB, então a leitura dele também é bastante fácil, tá? E nós colocamos esse data logger dentro do cartucho do produto de preferência, para que fique em contato direto com o produto e eu saiba a temperatura real dele. Existe um racional para a distribuição desses data loggers dentro dessa caixa, isso em relatórios tem que ser justificado, né? O cliente seleciona e nós ajudamos ele nessa seleção de quantos data loggers colocar dentro dessa caixa, em quais posições colocar, para você pegar pontos mais críticos. Então, por exemplo, eu coloco um data logger no fundo, um no meio e um na tampa, um próximo ao gelo, um próximo à parede da caixa, normalmente de 1 a 3 data loggers dentro dessa caixa. O guia sugere mais do que uma unidade, né? Então, nós sugerimos 3 pontos de medição dentro dessa caixa. Aí nós colocamos o data logger, que é essencial, né? Esse data logger já tem que estar pré-programado. Terminamos a configuração, fechamos essa caixa, lacramos com uma fita essa caixa para garantir que ela esteja completamente fechada. E para todos os estudos de operação e de desempenho, seja em câmara ou seja em campo, é necessário ter um data logger externo. Não tem como fazer um processo de qualificação sem você ter o registro do dado externo. Até porque se você tiver um desvio de temperatura, é fácil avaliar o que aconteceu. Se essa caixa, por exemplo, é colocada dentro de uma câmara de 2 a 8 graus no meio do caminho, os produtos podem congelar e aí você consegue verificar onde estão os gaps do processo para poder melhorar esse transporte, melhorar os acordos de qualidade, por exemplo, com transportadora, com operadores logísticos, etc. Todo esse processo. Liana, eu quero aproveitar agora, agradecer por toda essa tua explicação, que foi muito interessante, principalmente para as pessoas que atuam no segmento, tanto na parte de medicamento, logística. Eu acho que isso vai ser fundamental, essas informações, e vai ser informativo para os nossos colegas, né? Muito obrigado por toda a informação. Obrigada a você e obrigada pela oportunidade de passar um pouco desse conhecimento para todos os farmacêuticos que estão nos assistindo. E se precisarem de alguma informação técnica, fiquem com o nosso contato para poder entrar em contato conosco e esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Pessoal, para dar continuidade na entrevista na empresa Grupo Polar, vamos conversar agora com a representante comercial Renata Coelho. Renata, é um prazer falar com você. O prazer é todo meu. E a gente gostaria de saber como é a atuação no mercado. Hoje, atualmente, o Grupo Polar ele abrange todos os tipos de clientes que tenham que utilizar um produto para transporte a gente chama tanto de carga seca quanto uma carga de produtos de 2 a 8, que são produtos com temperatura controlada. Então, a gente pode atuar hoje em diversas partes desse mercado, desde indústrias farmacêuticas, quanto distribuidoras, quanto operadores logísticos, farmácias e drogarias, até um cliente final. Então, hoje a gente tem uma atuação para abranger todos os tipos de públicos que tenham necessidade desse tipo de produto. E qual é o foco comercial que vocês estão buscando atualmente? Nós temos, o nosso foco atual é mostrar para os nossos clientes a importância de você ter um produto de alta qualidade e que você tenha todo o seu processo qualificado. Então, desde onde você está armazenando o seu produto, ter uma geladeira com equipamento qualificado, ter um freezer
uma câmara fria para você poder armazenar o seu produto e o seu gelo, ter uma embalagem adequada para você fazer todo esse tipo de transporte, seja em todas as pontas, desde a hora que sai do fabricante até um cliente final que vai utilizar numa drogaria. As farmácias e drogarias, para vocês, são potenciais clientes? Com certeza. Nós sabemos agora que está autorizado as farmácias a também fazerem a venda, né, de vacinas. E nós estamos já desenvolvendo um cliente, uma grande rede que tem aqui em São Paulo e do Brasil inteiro. E a gente já está desenvolvendo um estudo, já está em andamento uma embalagem que nós desenvolvemos para que ela faça os transportes entre as filiais dela, que tem pelo Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro. E depois dessas filiais ela vai ter uma embalagem para mandar a sua vacina para cada loja. Então ela está fazendo todo posso dizer, de A a Z, né, desde a hora que ela recebe essa vacina lá, porque ela é uma rede, uma drogaria, então ela tem um site para fazer essa distribuição, vários sites, inclusive, pelo Brasil. Ela vai receber essa vacina, ela vai fazer todo o armazenamento correto e depois ela tem que transportar para outras filiais e das filiais para as farmácias. Então a gente já está realmente em andamento, sabendo dessa grande rede que tinha aqui, desenvolvendo uma outra grande rede, já ficou sabendo e também já constatou, para que a gente possa também desenvolver uma embalagem para elas. E qual é o diferencial do Grupo Polar? O diferencial hoje que a gente tem é poder mostrar que nós temos uma acessibilidade para qualquer tipo de cliente, para qualquer tipo de público. Não só uma indústria farmacêutica, mas qualquer pessoa hoje tem a possibilidade de fazer a compra, adquirir os nossos produtos e ter um processo bem qualificado. Nós temos agora em lançamento o nosso e-commerce. Então, a gente vai ter também vendas, né, de que a gente pode dizer para o cliente final direto, e tudo de uma forma muito acessível. Então, ele vai ter todo um processo, além da gente poder oferecer todo um processo robusto, uma qualificação completa dessa embalagem. Ele vai ter, desde o começo, ele saber que aquele produto está chegando com alta qualidade dentro da casa dele e que ele passou por todos os processos de forma eficaz. Renata, qual é a vantagem de utilizar os produtos da Polar? A vantagem de utilizar esse tipo de produto, os produtos que nós oferecemos, é que ele vai receber na casa dele, ele sabe que ele está recebendo aquele produto com uma alta qualidade, uma garantia e uma eficácia de que aquele produto está chegando de forma correta. Então, todos os processos que nós fazemos até chegar dentro da casa daquele paciente, daquela pessoa que está precisando daquele tipo de produto, é que todo aquele processo foi feito de forma correta, com uma alta qualidade. Muito bom. Renata, quais são os produtos que vocês podem oferecer? Nós temos uma gama de produtos para oferecer para os nossos clientes, né? O nosso carro-chefe é o Icefone, porque na verdade só a gente que tem o Icefone. Então nós sabemos que existem outros tipos de gelos parecidos no mercado, mas o Icefone é nosso. E é nosso carro-chefe, posso dizer que é o nosso xodó, né? Ele é um produto que tem uma qualidade muito boa, é o diferencial realmente que tem no mercado. Por conta dele que nós conseguimos chegar em tantos clientes mostrando a qualidade e a eficácia que ele trazia para os produtos. Então tudo começou por ele. Quem faz tudo que a Polar tem hoje foi graças a ele. Então começamos todos os processos de qualificações. A empresa cresceu e conseguiu o nome que ela tem hoje, o reconhecimento que ela tem hoje, graças ao nosso produto que é o Icefone. Além disso, nós temos diversas partes de embalagens, onde a gente tem caixas de parede tripla de EPS, nós temos caixas de XPS, temos bolsas térmicas que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Então, essa aqui é uma bolsa, por exemplo, que nós desenvolvemos para o cliente final, onde ele pode chegar na drogaria para comprar a sua insulina, por exemplo, o seu anticoncepcional, o seu colírio. Ele chega com a bolsa, ele coloca os gelos aqui dentro, então ele tem compartimento específico para colocar o gelo. Ele coloca o produto aqui dentro e ele vai para a casa dele com total segurança de que esse medicamento vai chegar na temperatura correta. Chegou na casa dele, ele coloca na geladeira e ele pode fazer o uso normal do produto. Além disso, nós temos outros tipos de produtos que seriam mais para a parte, a gente pode dizer, para distribuição, para logística, né? Então, a hora que a gente fala de sair de uma parte de uma indústria farmacêutica para chegar no operador logístico, para chegar numa distribuidora, para chegar até uma drogaria, a gente tem esses sistemas de monitoramento. Então, nós temos, por exemplo, aqui no caso, um datalogger descartável. Então, esse datalogger, ele faz todo tipo de monitoramento de temperatura. Então, eu coloco dentro da minha embalagem, ele
a gente fecha essa embalagem, é transportada, chegou na ponta, o cliente vai retirar esse produto, vai fazer a leitura Através de um USB. dentro de um USB, não precisa de instalação de software nenhum, automaticamente abre em PDF todos os registros de temperatura. E ele sabe exatamente qual a temperatura que foi encontrada por aquele transporte, para saber se a caixa, se os produtos se mantiveram na temperatura correta ou não dentro daquela embalagem. E a gente tem como lançamento esse produto, que é o nosso Polar Sat Move. Ele faz toda a parte de monitoramento de temperatura e também de localização em tempo real. Então o nosso cliente ele vai ter um login, uma senha num site, onde ele vai conseguir acessar exatamente aonde que aquele produto que ele quer que ele está monitorando, aonde quer saber exatamente onde ele está e também qual a temperatura que ele está. E ele também tem sistema de alarmes, então você pode colocar uma temperatura, por exemplo, 7 graus. Quando chegar em 7 graus, ele começa a disparar e-mails para todas as pessoas cadastradas para que elas consigam tomar um plano de ação para que ele não perca aquela caixa. Hoje, clientes que conseguem transportar dentro de uma única embalagem quase R$1 milhão. Então, para ele ter o monitoramento correto dessa temperatura, até clientes que talvez não tenham um produto tão caro, mas que tenham uma sensibilidade de temperatura, esse produto ele é excelente. Gostaria de agradecer, Renata, pela sua participação. Espero que o Grupo Polar consiga ganhar a maior gama de clientes possíveis no mercado, porque a qualidade vocês têm para dar e vender. Então, foi muito bom esse papo. Muito obrigado. Nós que agradecemos.